Leitura Bíblica Anual 2022, dia 220, 15 de setembro, quinta-feira. Salmos, capítulo 134. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que, de Sião, o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Salmos, capítulo 146. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Salmos, capítulo 147. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Salmos, capítulo 148. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Salmos, capítulo 149. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas.
porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória, e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e, nas suas mãos, uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Salmos, capítulo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia! Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. E aconteceu que, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido a Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como prometia Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe da minha presença esse templo, que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as 2 casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Irão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro, de cipreste e ouro, tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Irão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso, disse a Salomão: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E eles deram o nome de Terra de Cabul, que é usado até o dia de hoje. Irão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Meguido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim, Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de Baixo, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e o que desejou enfim construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e aos seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinham a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quando a filha de Faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, então ele construiu Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor.
Assim, ele terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão enviou, com aquela frota, os seus servos, marinheiros conhecedores do mar, para acompanharem os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro. Segundo livro das Crônicas, capítulo 8. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor do deserto e todas as cidades armazéns em Amate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos. E também Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram de Israel, e aos seus filhos, que restaram depois deles da terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250, que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: "Minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos." Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta. Porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim, foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor até o término da construção. E assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Por meio de seus servos, Irão enviou navios e marinheiros conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro que entregaram ao rei Salomão.